Boa noite. Queria agradecer a vocês que estão aqui. Eu estou sabendo que São Paulo teve um episódio muito sério hoje. Sei que muitos aqui também estão preocupados com as suas famílias, mas agradeço a vocês. Agradeço a oportunidade do Cresce São Paulo. Parabenizo ao presidente. Realmente me sinto representado por ele. E eu gostaria de começar essa palestra com uma pergunta, com um questionamento. Eu queria que vocês parassem e pensassem. Vocês já ouviram alguma criança, adolescente, dizerem: quando eu crescer, eu vou ser corretor de imóveis? Não? Por que não? Como assim? Como assim, se nós somos os responsáveis pelas transações do bem mais caro que existe no país? O profissional na corretagem é um técnico que ele precisa entender de documentações, ele precisa entender de avaliações, negociações, contratos, se relacionar com as pessoas. Como assim uma profissão tão cheia de detalhes não ser desejadas por crianças e adolescentes? Eu vou deixar isso para vocês pensarem, vocês também que estão em casa, vocês parem para pensar. Eu tenho a minha resposta, mas eu vou preferir que vocês pensem o que vocês quiserem. A minha intenção aqui hoje é contribuir com a expansão da consciência profissional da categoria. Eu tenho ajudado na formação de corretores através de um método orgânico. O que é esse método orgânico? Na verdade, é a exploração do conhecimento técnico e profissional do corretor e humano, mais do que a utilização de ferramentas tecnológicas, do que ferramentas digitais. Ou seja, eu ajudo corretores, eu formo corretores nessa parte mesmo técnica e profissional, que é questões de avaliação, questão de documentação, domínio na documentação de imóveis, contratual, negocial. Essa é a metodologia orgânica. Ela ajuda o corretor a vender mais e ajuda também ele ter um resultado melhor na esfera digital. Eu vou estar discorrendo sobre tudo isso durante o treinamento. Queria pedir a vocês que vocês realmente, como o colega falou, o Anderson, pedir para que vocês fiquem focados, mas também que vocês estejam aqui abertos para entender, porque, na verdade, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma forma de trabalho que ela diminui o tempo de negociações, ela ajuda a aumentar os nossos resultados e ela pode destravar o mercado imobiliário. Essa é a minha proposta aqui hoje. Eu vou dar uma seguida aqui. Eu queria saber aqui, quem só trabalha com o mercado de imóveis usados? Eu. Então, alguns aqui há alguns anos, talvez alguns mais tempo do que eu. Quem tem sentido falta de encontrar clientes pronto para comprar? Aquele cliente que ele está com dinheiro na mão, pronto para comprar. Ou ele está com um prazo para comprar. Quem tem percebido uma dificuldade maior de ter esse cliente? Quem é de algum tempo, eu tenho 20 anos de corretagem, eu sei que antigamente era mais fácil encontrar esse cliente pronto para comprar. Eu não estou falando aquela pessoa que está olhando sem ter condição de compra. Aonde está esse cliente? Eu vou mostrar para vocês que dentro do mercado de imóveis usados existe um mecanismo de vendas natural. E nós, corretores, nós precisamos intervir nesse mercado para que ele acelere, para que ele se torne com mais fluidez. O nosso mercado de imóveis usados depende menos de financiamentos do que o mercado de lançamentos. Por quê? No mercado de imóveis usados, existe uma permuta permanente de propriedades e proprietários. O que acontece? A maioria das vezes, o cliente que compra um imóvel, ele vendeu um imóvel anteriormente. Ele vende um imóvel e compra outro. Aquele cliente que vendeu para esse primeiro
esse proprietário que vendeu para esse primeiro cliente, ele também vai em busca de outro imóvel. E o cliente que ele compra o imóvel, o cliente também vai comprar 1 ou 2 imóveis. Olha só, quando você consegue fazer uma venda desse primeiro proprietário, esse proprietário automaticamente se torna comprador. Ele compra o segundo imóvel. Esse proprietário, que ele era proprietário, não tinha dinheiro, ele se torna comprador de outro. Esse outro que vendeu para ele pode comprar outros 2 imóveis, de forma que toda vez quando a gente libera uma venda, um proprietário vende um imóvel, ele se torna comprador e, consequentemente, ele abre uma sequência de vendas. Nessa sequência de vendas, existe um fluxo de dinheiro muito grande circulando. Se paga impostos, se paga honorários de corretores, honorários de advogados, se paga mudança, paga obra, compra-se imóveis novos, reforma, mexe com toda a economia. Existe um fluxo de dinheiro muito grande circulando na economia quando o mercado de imóveis usados ele está com fluidez. De forma que a economia, ela sim, ela ajuda o nosso mercado, mas nós ajudamos muito mais a economia do país quando o nosso mercado está com fluidez. E o que a gente pode fazer para destravar isso? Eu vou mostrar o que a gente pode fazer para destravar o mercado mais lá no final. Por enquanto, eu vou tramitar por outros assuntos, até vocês entenderem a minha proposta aqui. Quem entendeu a questão de como é que flui o mercado de imóveis? Só para perguntar, alguém já tinha parado para pensar, para perceber que o mercado flui assim? Sabe, os nossos compradores, eles são proprietários, primeiro tentando vender os imóveis deles. E o que está acontecendo? Esses proprietários estão ofertando seus imóveis com preço alto. Então, antigamente eu vendia um imóvel de 30 a 60 dias, hoje em dia eu estou levando 1 ano, 2 anos para vender o mesmo imóvel. Por quê? A maioria das vezes, ele está em preço inadequado. E aí ele fica meses e anos para você fazer isso. E eu vou mostrar para vocês, no final, uma forma que a gente consegue preparar melhor o proprietário para ele receber um valor mais adequado. Todo mundo compreendeu como é que circula esse dinheiro? Esse dinheiro, você consegue perceber a importância do corretor de imóveis usados para a economia do país? O fluxo, o movimento de dinheiro que ele circula, gente, é muito dinheiro. O imóvel é o bem mais caro em qualquer lugar que nós formos no Brasil. Quando vende um, vende outro e solta uma cadeia de vendas, e nessa cadeia de vendas se paga imposto, se paga documento, se paga cartório, se paga a pessoa que faz a mudança, paga móveis novos, porque a pessoa compra mobília nova. Então, a gente irriga a economia de uma enorme, e esse dinheiro está travado. Esse fluxo de movimentação não está acontecendo naturalmente. Antigamente, como eu falei, eu vendia imóveis, eu captava um imóvel, falava para o proprietário, eu consigo vender o seu imóvel entre 30 e 60 dias. Hoje em dia, olha, 6 meses, 7 meses, se eu conseguir, está bom, mas pode levar anos, por conta desse erro de valores. E eu vou mostrar mais na frente como a gente tem trabalhado com imóveis em preços altos, e que a gente vai ter que readequar os preços para que esse mercado volte a fluir. Tá? Uma outra coisa que tem atrapalhado o nosso mercado, quem é aqui da época do jornal impresso, do Classificados? Bem, eu usava o Morar Bem. Vocês achavam mais fácil achar o cliente comprador? Quando vocês botavam aquele anúnciozinho de 20 palavras, quantas fichas davam? A gente não tinha um WhatsApp, a gente não tinha nada, a gente anotava no papelzinho, e quem tem imobiliária dava para o corretor a tua ficha. Agora é leads, né? Agora é leads. Mas vocês lembram como era? Você fazia um anúncio no jornal, e aquele anúncio do domingo, ele te rendia fichas, lá no Rio a gente fala fichas, durante 7 dias.
O cliente ligava, na segunda-feira era o repique mais forte, eu lá no Rio, o que acontecia? Esse jornal saía no domingo. O cliente comprava ele na banca no sábado, 11 horas da manhã. Às vezes eu vendia o imóvel antes de sair no domingo. No sábado o cliente já ligava, já agendava comigo a visita e eu fechava, porque ele se antecipava à banca de jornal e pegava esse jornal. Aí chegou a era digital. E a era digital, a era digital, o mundo, a esfera digital é fantástica, só que a gente, de certa forma, a gente não está sabendo usar isso. Antigamente, lá em Copacabana, onde eu atuo, eu contava. Eu sempre me dediquei muito na captação de imóveis. E lá no meu começo de corretagem, eu captava pelo jornal. Eu contava. Eu não sei se tem algum maluco aqui, desculpa, maluco, igual a mim, que contava os anúncios. Eu contava. Todo domingo eu ficava contando lá quantos anúncios tinha de quarto e sala. Eu sabia que no Globo de domingo, no Morar, fazendo propaganda aí, depois vem um jabá aí, tinha de 45 a 60 anúncios de quarto e sala. 45 a 60, eu sabia. Então, o cliente, quando ele ia comprar um imóvel, se ele comprasse o jornal, ele ia ver todos os anúncios. Dá para ver 60 anúncios? Ainda mais de 20 palavras, que era pequenininha, eram só 20 palavras, mas dava para ver os anúncios. O cliente batia a coluna de sala e quarto toda. Então, olha só, eram 20 palavras, não tinha fotos. O cliente olhava o jornal, ele obrigatoriamente tinha que ligar para a imobiliária. Hoje em dia, com os anúncios digitais, o que acontece? Tem foto. O cliente olha o teu anúncio, aí vê lá uma manchinha na parede, ou vê um probleminha qualquer, ou acha que a sala é pequena, porque ele pode ter tido uma impressão na foto qualquer, e aí ele faz o quê? Ele não liga para você. Antigamente, ele ligava. Ele era obrigado a ligar, porque não tinha esse negócio de mandar e-mail, não. Não tinha esse negócio de mandar o WhatsApp, mensagem, eu só quero falar pelo e-mail. Não, o cliente ligava para a imobiliária e a imobiliária falava assim, o senhor tem que deixar o seu telefone para que o corretor entre em contato. Então, era obrigado. Então, a gente tinha esse contato com esse cliente comprador muito mais rápido. Hoje em dia, as ferramentas tecnológicas fazem você fazer esse funil de vendas, que você tem que mandar e-mail, muitas vezes, esperar o cara dar um retorno, mandar o telefone, eu quero falar só pelo WhatsApp. Isso, às vezes, é frio. Antigamente, era muito mais rápido. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu vou também falar o que a gente pode fazer, mesmo na época tecnológica, que a gente pode fazer, porque a gente não vai voltar atrás. Infelizmente, a era digital, infelizmente não, ela vai continuar, só que nós vamos ter que nos adaptar. Por quê? Hoje, lá em Copacabana, onde antigamente o cliente para comprar, ele tinha só 60 anúncios para ver, hoje, se ele for no Zap Imóveis, ele vai encontrar 3.000 imóveis de quarto e sala na coluna de Copacabana. Como um cliente vai conseguir olhar os anúncios todos? Por isso, muitas imobiliárias estão anunciando, fazendo pacotes grandes em portais de imóveis e não estão sendo vistos, porque existem milhares de anúncios. O cliente se perde, se cansa. Ele não vai olhar a segunda página. E detalhe, imóveis repetidos. Não é que tenham 3.000 imóveis, não. É porque tem 300 imóveis anunciados em 10 imobiliárias. E isso tem feito que os nossos anúncios não sejam vistos. E nós que vamos ter que dar solução a isso. A nossa categoria, ela vai ter que se aprimorar organicamente, como eu tenho falado. Para quê? Para que o seu produto seja de qualidade, para que não precise anunciar tanto e a gente seja mais visto. Só a longo prazo, se as pessoas quiserem resolver se quem trabalha nessa área de portais de imóvel, principalmente, quiser resolver, se eles não quiserem só ficar ganhando dinheiro da gente. Os portais aí estão aumentando o preço dos pacotes deles. Gente, não, vou anunciar mais. Não, 300 anúncios não basta, tem que botar 500, tem que botar 600. Isso tem feito cada vez mais os nossos anúncios não serem vistos. Aí o cliente entra no portal, tem o mesmo imóvel anunciado por 10 imobiliárias. Quem ele escolhe?
Qual é a credibilidade que ele passa? Cada anúncio com um detalhe, cada anúncio com uma metragem, com cada valor. Nós precisamos mudar isso. É preciso que a gente entenda que a gente precisa mudar o padrão comportamental de trabalho para que a gente consiga obter um resultado através da esfera digital. Como eu falei, antigamente os anúncios de 20 palavras, o cliente era obrigado a ligar, porque ele não tinha outra forma, ele ligava, e você fazia um contato. Se ele não gostasse do apartamento, do imóvel, o que nós fazíamos? Senhor, eu tenho outros 2 imóveis para o senhor. Então, geralmente a gente anunciava um imóvel, atendia o cliente, não gostei desse imóvel não, e eu passava outros imóveis, e aí, a partir daquele momento, eu tinha a chance de vender para ele. A gente tem que entender essa problemática para a gente poder fluir melhor. Eu queria, agora, tocar num assunto que pouca gente toca. É a questão de preços de imóveis. Eu sei que aqui em São Paulo, essa semana, esses meses, vem falando que aumentou a quantidade de negociações. Saíram reportagens por aí falando que aumentou 13%, e a gente está vendo sempre isso como só notícia boa. Não, é boa sim. Mas por que aumentou as vendas? Melhorou a economia do país? Alguém tem percebido isso? As pessoas, mais importante de saber se aumentaram as vendas, é saber por que ela aumentou. Ninguém fala por quê. Aumentou porque os proprietários, no caso do mercado de imóveis usados, aceitaram mais propostas, aceitaram negociar. As construtoras estão dando carros, estão aceitando proposta. Quem trabalha com lançamento aqui sabe que as construtoras estão dando descontos altos, estão fazendo desconto. Os proprietários, a mesma coisa. Quem trabalha aqui com o mercado de imóveis usados sabe que os proprietários estão muito mais flexíveis a aceitarem proposta, cada um por seu motivo. Isso é que tem feito sair um pouco mais de venda. Fez isso o ano passado e está fazendo um pouquinho agora. Então, a gente tem que entender isso. Para quê? Para a gente acelerar esse processo. Nós somos os profissionais responsáveis pelas transações. Nós somos os profissionais aptos a avaliar o imóvel em preço correto, em preço vendável. Não podemos avaliar imóveis pelos preços de portais de imóveis. Os portais de imóveis têm valores de anúncio. Eles não têm valores de venda. Os imóveis são anunciados por 1 milhão e vendido por 800 mil. Só que lá no portal, o preço que fica registrado é 1 milhão. E aí o corretor pega aquilo como referência e joga. Quando eu faço a avaliação, eu não olho os portais de imóveis. Eu trabalho especializado numa região, eu sei já por quanto foi vendido os imóveis, e o máximo que eu faço é uma técnica de avaliação que eu vejo o retorno da locação. É um método super eficiente de avaliação de imóveis, onde eu analiso o retorno da locação. Às vezes a gente não sabe por quanto o imóvel do lado foi vendido, porque foi vendido há muito tempo. Às vezes a gente não sabe por quanto foram os últimos imóveis vendidos, a gente não tem essa informação. Mas a gente sabe por quanto está sendo alugado um determinado imóvel. E sabendo por quanto ele é alugado, nós podemos avaliar o valor patrimonial, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais disso, eu costumo compartilhar isso na minha rede social, eu falo do retorno. Cada lugar tem uma faixa de retorno. Lá no Rio tinha uma, em São Paulo tem outra, deve ser bem próximo lá do Rio, tem cidade do interior, o retorno era maior. Então, o corretor tem que entender um pouco desse valor de retorno. Para quê? Para saber se o valor patrimonial que o proprietário está pedindo é justo ou não. Lá no Rio, galera, tem imóveis que o retorno da locação está menos de 0,1% líquido para o proprietário. O valor patrimonial que o imóvel... Eu estou falando o valor patrimonial que eu avalio em preço justo. Aqui, a galera da época, quando eu entrei na corretagem, era 0,7%. Falavam que dava 1%. O mercado fluiu até 0,5%.
Quando eu comecei a criar essa forma de avaliar imóveis pelo retorno da locação, o retorno era de 0,3 a 0,4. Logo caiu para 0,2 para 0,3. Hoje, se você for tirar, porque hoje em dia a Receita Federal vai pegar o proprietário que administra imóvel, que aluga imóveis, ele vai ser obrigado a declarar, o leão vai morder mais 27%, e por isso que eu estou falando, o valor líquido, se você for tirar no final do ano, o proprietário recebeu 0,1, menos 0,1%. A gente precisa falar isso. O aluguel está barato? Quem acha que aluguel está barato? Aluguel não está barato. É que a perspectiva patrimonial é que está elevada. Infelizmente, galera, houve muita especulação no nosso mercado. E a gente precisa otimizar essa queda, porque se a economia melhorar, gente, o nosso mercado não vai voltar a ser nunca perto do que já foi antes. Eu vivi épocas que eu participava, numa imobiliária pequena, de 4, 5 atos de vendas por mês. Eu participava. Ou eu vendia, ou o corretor vendia. Geralmente, os corretores vendiam a minha captação. Eu sempre fui muito bom em captação de imóveis. Eu sempre fiz um trabalho muito bem diferenciado com proprietários. Mas eu tinha colegas que, dentro da imobiliária, faziam 7, 8, e eu vi uma colega fazer 14 atos de vendas de imóveis usados em Copacabana num único mês. Participou. Essa colega hoje, ela se bobear, que ela que me perdoe, que ela pode estar assistindo aí, mas ela não deve estar fazendo 4 vendas por ano. E detalhe, ela é muito melhor profissional do que era antes. Eu estou muito mais capacitado do que eu era antes, só que eu vendo menos. É importante que a gente entenda que essa questão de preço está desadequada. Então, nós somos os agentes que a gente precisa intervir no meio dessa negociação para acelerar esse processo, para fazer com que logo esse primeiro imóvel seja avaliado num preço correto, ele seja vendido rápido, esse proprietário se torne comprador, ele vai comprar outro. Vocês talvez não perceberam, sabia que o mercado está todo interligado? Um proprietário teu aqui, ele pode estar vendendo um imóvel para ele comprar, eu estou indo morar no Rio, vamos supor que vocês estejam vendendo um imóvel aqui dele por 800 mil, e ele esteja querendo comprar um 2 quartos lá em Copacabana, por exemplo, um 3 quartos com vaga, ele precisa. Aí ele fala assim, poxa, olha, eu preciso vender o meu aqui por 900, o imóvel dele vale 800, mas eu preciso vender por 900, porque lá em Copacabana, os 3 quartos com vaga está tudo 900 mil. Detalhe, está 900 mil e não vende. Agora, se eu fizer um trabalho com esse proprietário aqui, falar assim, dona Maria, seu imóvel não vai vender por 900 mil, seu imóvel, o ideal de preço é até 800 mil. Essa proprietária aqui, ela também vai aceitar a proposta de 800, vocês estão entendendo? Porque ela vai vender por 800 e vai conseguir comprar o outro por 800. Se eu mantiver esse apartamento anunciado em faixa de preço errado, essa proprietária daqui, ela não vai ver chance de vender, porque o cliente, ele vende um imóvel se ele consegue realizar aquilo que ele está querendo fazer. Por que ele vai vender um imóvel pelo valor se ele não vai conseguir comprar? Se todos os corretores trabalhassem essa questão de avaliação correta, se não divulgassem imóveis em preço alto, acima do preço, mas tem que botar 500, 600, 1.000 imóveis, 2.000 imóveis anunciados, bota de 2.000 imóveis que estão anunciando, você vai ver só 50 imóveis estão no preço adequado, o resto está tudo fora do preço. E aquilo ali traz um problema sério, porque o cliente, para vender o imóvel, ele começa a olhar os imóveis que estão sendo anunciados. E se ele vê que os imóveis parecidos com o dele estão no preço mais alto, ele também, o meu também vale isso. A gente precisa ter essa mudança de cultura de trabalho, tá? Para quê? Para que o mercado volte a ter fluidez. E aonde eu provo que os imóveis estão em preços inadequados? Gente, eu falo isso desde 2012.
Desde 2012 eu falo, o mercado vai travar por conta da especulação. Desde 2012 eu comecei a perceber que eu estava tendo mais dificuldade de conseguir vender os imóveis dos meus proprietários, porque eles não conseguiam comprar alguma coisa no preço que eu avaliava. E eu falava, o mercado vai travar. A galera continuou ganhando dinheiro, porque os preços dos imóveis subiram. Então, antigamente eu vendia 4 e ganhava 10 mil reais. Eu passei a vender 1 e ganhar 20. Eu passei a vender 2 e ganhar 20 mil. Então, com isso, a gente ficou com uma impressão que o mercado estava bom. Só que o mercado estava fazendo a gente ganhar dinheiro, porém, diminuindo a quantidade de vendas. Como eu provo isso? Através da arrecadação do ITBI. Desde 2014, eu acompanho a arrecadação do ITBI no Rio. Todo ano, ela é menor do que o ano anterior. Em 2014, a Prefeitura do Rio arrecadou menos do que 2013. 2015, a Prefeitura do Rio chegou no final do ano, arrecadou menos do que 2014. Em 2016, a Prefeitura arrecadou menos do que 2015, 2017, menos do que 2016, 2018 eu não consegui olhar, mas muito provavelmente menos do que 2017, e 2019, apesar de boatos de boom imobiliário, eu tenho quase certeza que vai arrecadar menos, mesmo a alíquota do Rio indo para 0,3%, que eu sei que aqui em São Paulo também foi em 2015, né? Era 0,2% e foi para 3%, né? Então, e se você olhar, eu já olhei, a arrecadação aqui do ITBI de São Paulo também caiu. Como assim? Se os imóveis subiram de preço e a arrecadação cai, porque diminuiu a quantidade de negócios. E isso vem acontecendo desde antes. Eu percebi a diminuição na arrecadação em 2014, mas provavelmente em 2013 a arrecadação subiu menos do que 2012. Por quê? Desde 2012 eu estou falando isso. Gente, não deixe os preços dos imóveis subirem. Se subir, vai travar o mercado. E isso é um fluxo que acontece no mundo todo, gente. Quem é aqui da época que eu em 2011, eu estava treinando uma empresa que ela é forte lá em Portugal e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente viveu o problema da crise imobiliária e financeira em 2008. E o que fez o mercado imobiliário lá destravar? É os preços caírem. Por que hoje tem ido o corretor do Brasil para os Estados Unidos? Hoje um imóvel em Orlando é mais barato do que um imóvel numa cidade do interior, do Rio ou daqui. Como é que pode isso? Lá o mercado destravou por conta disso. Portugal, a mesma coisa. Em 2012, os corretores de lá estavam vindo para o Rio para vender aqui, porque lá estava travado. Por quê? Os preços estavam altos. Hoje, ir para Portugal vender imóvel, por quê? Os preços. Oi? Então, exatamente, veja se você entende. Só que a gente aqui, infelizmente tem uma cultura de achar que o imóvel não pode descer de preço. Imóveis também é um mercado de investimento sujeito a lucro e sujeito a prejuízo. Houve uma especulação muito grande e a gente precisa ajudar o nosso mercado de novo. Não adianta a gente ficar esperando a economia melhorar. A economia vai melhorar, mas na hora que ela melhorar, os imóveis precisam estar em valores adequados e justos. E essa é uma das coisas que eu tento mostrar para a nossa categoria, para a gente, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente tem uma fórmula que a gente consegue melhorar esse processo. Então, uma outra coisa que fica provado que os imóveis estão em faixa de preço em reais é a questão do retorno da locação. O retorno da locação hoje está dando, eu volto a falar, lá no Rio, em termos líquidos, tem imóveis na Zona Sul que está dando menos de 0,1%, por conta de condomínio elevado, por conta de IPTU caro, por conta de vários fatores. Enquanto a gente não botar os imóveis que sejam um investimento realmente, também do ponto de vista de investimento bom, a gente não vai ver esse mercado fluir. Quem aqui vendeu, qual foi a vez, só levanta aí, eu tenho 3 anos que eu não vendo um imóvel para um cliente alugar. Alguém aqui tem vendido imóveis com um cliente querendo comprar para alugar? Ó, tá. Oi? Exatamente. Então, mas está comprando?
Tá, então, mas olha só, daqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui, talvez 60, tá cheio aqui, né? 2 pessoas. Gente, eu trabalho em Copacabana, Princesinha do Mar, um lugar super explorado. O pessoal vai falar, o Rio é perigoso. Quem vive lá sabe que não é bem assim, não é tudo isso. Mas não é. E dá para ver. A gente não tem vendido imóvel para investidor comprar. O cara não quer comprar imóvel para alugar. E a gente precisa enxergar isso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. E é por conta dos valores. E não é, então vamos aumentar os valores dos aluguéis, ninguém vai morar, ninguém vai viver. Há uns anos atrás, houve uma migração muito grande de inquilinos. A galera daqui vai saber, por exemplo, Leblon é o bairro mais caro lá do Rio. Então, um imóvel de 3 quartos lá custava R$5.000 o aluguel. De repente, o aluguel passou para R$10.000. O que o cliente do Leblon fez? Bem, eu não consigo mais morar num 3 quartos. Ou ele ia morar num quarto e sala, ou ele ia para Copacabana, porque em Copacabana, os 3 quartos que eram 3.000 passaram a valer 5.000, então ele se adaptou lá em Copacabana. O inquilino de Copacabana, poxa, eu só posso pagar 3.000. O que ele fazia? Ele ia para um outro bairro, então houve uma migração muito grande de inquilinos, ou seja, as pessoas estavam alugando imóveis por conta de uma queda de padrão da pessoa, isso não pode. Se a pessoa tem o mesmo emprego, tem o mesmo valor, ele tem que conseguir morar no mesmo lugar. Se ele não consegue morar mais lá, é porque os valores estão altos, aí ele vai para um outro bairro pior, ele vai para um apartamento menor. Por quê? Porque ali ele consegue morar. Então, a gente está vendendo e alugando imóveis por conta de queda de padrão de pessoas. Uma outra coisa, há pouco tempo atrás, um imóvel lá em Copacabana que era vendido por 400 mil, e o cliente ia comprar, dava 200 mil de entrada, financiava os outros 200, e o que acontecia? Ele pagava uma prestação de mais ou menos R$2.000. Hoje, esse imóvel está custando mais ou menos R$1 milhão. Então, vamos fazer a mesma matemática? Esse cliente agora vai dar metade do valor de entrada. Quanto que ele tem que dar? 500 mil, não mais 200 mil. Qual o valor da prestação que ele vai pagar? Quase R$6.000. Houve ganho na economia natural, estou falando natural, não estou falando da pessoa que tinha um emprego e ele podia pagar 2.000, e ele melhorou o emprego e aí, está ganhando muito mais, não estou falando desse cara, mas naturalmente não teve isso. Então, as prestações não estão caras só por conta dos juros altos. As prestações estão caras porque qualquer empréstimo que a pessoa tem que fazer, ela tem que pegar um alto percentual. Por que a gente está vivendo a maior época de devolução de imóveis sendo retomados pela Caixa? É por conta só da prestação? Gente, todo o valor, o montante é muito alto. Por que os preços subiram? Especulação. A especulação veio por conta... quem é daqui da época, eu particularmente, eu achava muito mais fácil vender imóvel quando não tinha crédito imobiliário. Lá em Copacabana eu vendia geralmente no dinheiro, eu quase não atendia cliente com financiamento, porque o financiamento era burocrático, dava muito trabalho, eu só atendia cliente com pagamento à vista. Eu filtrava o cliente, quando eu via que ele tinha financiamento, eu deixava ele meio de stand-by lá. Os meus imóveis bons eu vendia com pagamento à vista. E isso, antigamente, a parte do financiamento não era tão necessária ser usada para comprar imóvel, porque tinha maior liquidez. Quando chegou o aumento do crédito imobiliário, em 2008, em 2006, começou a aumentar, aumentou a quantidade de clientes compradores. E aí, o que os clientes proprietários fizeram? Cresceram os olhos. Fulano lá vendeu por 600, o meu é 2 andares acima, eu quero 700. E o corretor bateu palma. Não, vou conseguir, é bom que eu ganho mais comissão. Vamos ser claros, tem corretor que pensa assim. Eu sempre prefiro ter um imóvel num preço menor para eu poder vender ele mais rápido. Tem corretor que faz o contrário. E aí, o que acontece? A gente não conteve essa especulação, a gente deixou. E aí foi subindo, e chegou em patamares que o imóvel, hoje, com raras exceções, a não ser quem está comprando realmente para morar, quem quer morar naquele local
para o resto da vida, se torna uma coisa interessante por outro valor. Mas, em termos de investimento, a gente piorou muito. Antigamente, você comprava um imóvel que custava 300 mil, você conseguia fazer uma proposta, comprava por 250. Então, ali você já ganhava 50 mil reais. Se você compra um imóvel que vale 300 por 50, você já tem um ganho aí de 15% a 20% do valor do investimento. Olha como é bom comprar imóvel. Pô, estou comprando mais baixo, o imóvel vale 300, comprei por 250, estou na boa. Esse imóvel, ele era valorizado um pouquinho a cada ano. A valorização era enquanto o mercado estava estável, subindo lentamente, foi a maravilha. Quando disparou, foi bom no primeiro momento, que neguinho encheu o bolso de dinheiro, começaram a vender imóvel caro, começou a botar dinheiro no bolso, mas agora estagnou. E aí, os imóveis, a rentabilidade dele tinha na hora que você comprava, se você comprasse ele com a vantagem no preço, ele aumentava gradativamente e você ainda alugava o imóvel. Então, era imbatível o investimento no imóvel. Hoje em dia, a gente não está alugando, os imóveis estão sendo alugados com retorno muito baixo, os imóveis não estão sendo valorizados e você não consegue comprar imóvel num preço mais baixo. Por quê? Se bobear 2, 3 meses depois, o imóvel pode estar mais barato ainda. Então, a gente está vivendo esse momento turbulento que nós precisamos ajudar. Então, é importante isso daí. Agora, eu queria... eu estou meio perdido da hora, é 7h17, acaba 7h30, né? É isso mesmo. Eu queria propor para vocês uma fórmula do destravamento. No ano passado, a galera que quiser acompanhar, a rede social minha é Imobiliária Escola, tá bom? Tem no Facebook, tem no YouTube. E o ano passado eu fiz muito um movimento chamado a Fórmula do Destravamento. Eu fiquei um mês tentando reunir corretores para que tivesse essa consciência. De quê? Da gente trabalhar em conjunto numa readequação de preço. Como eu falei, se vocês começarem a trabalhar os preços dos seus imóveis aqui, lá no Rio eu vou sentir o efeito, porque pode ter um proprietário meu lá querendo vender para comprar aqui. Um dos nossos últimos imóveis, a proprietária morava no Rio Grande do Sul, vendeu e comprou um com a gente lá em Copacabana. O corretor de lá fez um bom trabalho, adequou o preço lá, vendeu rápido, e nós aqui também, nós fizemos um bom trabalho com o nosso proprietário, botamos num preço atrativo, a ponto dela aceitar o desconto dela lá, aceitar a proposta dela lá. E olha como destravou. Ela vende lá, o corretor de lá ganha dinheiro, ela compra comigo, essa cliente que vendeu o imóvel para ela, proprietária, comprou um outro imóvel em Teresópolis. Olha como o mercado vai destravando, vai soltando, por conta de um preço de trabalhar imóveis em valores corretos. E aí eu quero propor a vocês, a quem está escutando, que a gente tivesse um pouco mais de atenção nessa questão de preço. E vou propor uma forma que ela funciona, tá? A primeira coisa é a gente buscar trabalhar imóveis de proprietários que tenham necessidade, motivação eminente de venda, e que, uma vez eles vendendo o imóvel deles por aquele valor que a gente avaliou no preço justo, eles conseguem realizar aquilo que eles pretendem fazer. Se esse proprietário tem necessidade, motivação de venda eminente, tá, gente? Eu não estou falando aquele, se eu vender, eu vendi, não. Eu preciso vender o meu imóvel, porque eu moro num apartamento de 2 quartos, meu filho vai voltar para casa, eu preciso comprar um de 3 quartos, eu tenho mais 200 mil reais para comprar um imóvel maior, eu preciso vender, eu tenho necessidade e eu tenho condição de realizar aquilo que eu quero. Esse proprietário, ele aceita uma avaliação correta se o corretor tiver argumentos, se o corretor se posicionar. O corretor precisa saber se posicionar diante de um proprietário com uma avaliação correta, avaliação vendável. A gente não pode ter medo de se posicionar. O que acontece é que muitos corretores chegam para o proprietário e perguntam, quanto o senhor está querendo? É a mesma coisa de eu ir no médico e chegar para o médico e falar assim, doutor, eu estou com dor de cabeça, me receita tal remédio aí para mim. E tem corretor
que chega para o proprietário, aceita o preço dele, não satisfeito, não vê se o imóvel está no preço certo, bota a comissão acima e ainda bota uma gordura. Está entendendo? O imóvel é 500, o imóvel vale 500 mil, o proprietário quer 600. Ah, tudo bem, olha, eu vou botar minha comissão acima, 650, vou botar uma gordurinha, vou botar em 690 para não chegar em 700. E o imóvel vale em 500 mil. Esse imóvel não vai ser vendido. Porque o proprietário, o cliente comprador que tem 700 mil, ele não vai se interessar por aquele imóvel. A exigência de um cliente de 700 mil é muito maior do que a exigência de um cliente de 500 mil. Então, a gente precisa fazer essa adequação. Então, a fórmula do destravamento consiste em você encontrar proprietários que tenham necessidade e motivação de venda eminente de vender e que ele vendendo, ele consegue realizar aquilo que ele está realizando, o corretor se apresentar diante dele com uma avaliação correta, justa, o corretor montar uma estratégia de divulgação do imóvel dele diferente e pegar a exclusividade e tirar tudo isso aí. Eu vou contar a história de um imóvel que nós vendemos na Urca. Urca é um bairro valorizado de Copacabana, bairro valorizado da Zona Sul. Nós tínhamos vendido um imóvel no Maitá, que é um bairro do lado. O cliente gostou muito do nosso trabalho, falou que tinha um imóvel para vender na Urca, que estava há 2 anos e não vendia o imóvel. Ele queria falar o valor que ele estava pedindo. Eu falei assim, não fala o valor, não. Deixa que eu vou ver o imóvel, para eu não ter nenhum comprometimento na minha avaliação. Fui ver o imóvel. Andando, vi o imóvel, eu olhei o imóvel. Na volta, quando eu estou voltando, passei assim pela mesa e vi um documento. Assim no negócio. Eu olhei, quem conhece, era um documento do SPU, Secretaria do Patrimônio da União. O imóvel era foreiro, a União. Aí eu nem peguei na mão, falei assim, seu imóvel é foreiro? Aí ele falou assim, é. O senhor sabe? Aí eu olhei de longe, eu vi que o cadastro não estava no nome dele. Estava no nome do espólio que tinha acontecido. O senhor sabia que se o senhor tiver um cliente comprador agora, para esse imóvel, ele não pode fazer escritura, porque o cadastro do senhor está desatualizado na Secretaria de Patrimônio? Ele não. Ele falou para mim, por que nunca ninguém falou? Eu falei assim, olha, infelizmente a maioria dos corretores não entendem de documentação. Eu, só de passar, eu identifiquei um papel, eu olhei, eu puxei ele para mim, eu já tinha visto que tinha 11 imobiliárias trabalhando no imóvel, eu falei assim, olha, eu sei fazer isso aqui, eu faço isso aqui para o senhor, só que eu trabalho só com exclusividade. Na minha venda, está incluído eu regularizar essa situação para o senhor, mas eu trabalho com exclusividade. E eu vou montar uma estratégia de venda diferente. A minha estratégia de venda para imóveis exclusivos é diferente das outras imobiliárias. Eu consigo fazer algo mais, porque eu sei que eu vou vender um imóvel. E mais, seu imóvel não vale esse preço que está sendo pedido. Tinha imobiliária trabalhando imóvel por 1.780? Então, eu falei, seu imóvel não vale isso. Seu imóvel vale de 1.490.000 a 1.550. Dentro dessa faixa de preço eu consigo vender. Essas 11 imobiliárias, as 11 eram as maiores lá do Rio. Talvez alguns aqui até trabalhem em alguma delas, aqui de São Paulo, sei, ou quem está assistindo. A gente levou o comunicado do proprietário para as 11 imobiliárias, dizendo que era para eles retirarem seus anúncios, porque nenhuma delas tinha autorização. Nós pegamos o contrato de exclusividade, colocamos o imóvel numa faixa de preço correto. Essas 50 imobiliárias tinham mais de 500 corretores trabalhando nos imóveis dela, eu e ele, fazendo um trabalho orgânico, de qualidade na documentação, avaliação, negociação com o proprietário, argumentação. A gente colocou o imóvel dentro de uma faixa de valor vendável e em menos de 4 meses o imóvel foi vendido. Essa é a forma orgânica que a gente usa. É o conhecimento técnico, profissional, humano, da gente criar empatia com os proprietários, com os clientes compradores, para a gente otimizar as nossas vendas. E a gente depender, talvez, um pouco menos da esfera digital e da esfera que a gente fica meio perdido. Eu, particularmente, eu rodo quase todas as minhas vendas praticamente sem marketing digital.
Por quê? Eu tenho uma qualidade de trabalho muito maior nessa parte. Então, eu capto o imóvel num preço, eu coloco o imóvel numa faixa de preço muito vendável. E ele se torna muito interessante. Os meus clientes, eles não mandam mensagens para mim, eles ligam, porque eles veem que o meu imóvel está num preço muito bom. Geralmente. Então, esse imóvel, por exemplo, no local onde ele estava sendo anunciado, existiam 39 anúncios. Dos 39, 11 eram eles. O que aconteceu? Quando eu peguei a exclusividade, dos 39, saíram os 39, voltou a ser 28 anúncios. E aí eu coloquei o meu, ficaram 29. Olha, você imagina num universo total de anúncios, se a gente diminuísse essa quantidade, se a gente começasse a trabalhar melhor essa exclusividade, e a gente deixasse daquele imóvel que está lá com 100 imobiliárias, passasse a ser só uma, e o corretor fizesse uma estratégia diferente. Mas isso, o cliente, o proprietário, só vai dar exclusividade se ele perceber um diferencial desse corretor, desse profissional. Eu queria chamar aqui à frente um grande profissional, é o Eric Costa. O Eric, ele está na corretagem há aproximadamente 7 anos, meu sócio, formado por mim. E eu queria, assim, que ele pudesse falar rapidamente o que é essa experiência de como... queria que ele falasse um pouquinho sobre esse tempo que você está com a gente, essa forma que desde o início eu te posicionei. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite, pessoal. Me chamo Eric. Florencio já me apresentou. Então, agora, no dia 11 de março, completei 7 anos de corretagem. E uma coisa muito interessante, porque lá no Rio, o mercado ele é muito no vermelho, o termo que chama lá, quando trabalha muitas imobiliárias, a venda do mesmo imóvel, né? E as imobiliárias têm aquelas práticas que não são boas, né? E que os colegas sabem. Então, eu não iniciei numa imobiliária, num ambiente desse. Então, quando o Florencio me fala algumas experiências, ou até algum colega de profissão me comenta, eu acho um absurdo, porque eu nunca vi aquilo acontecer perto de mim. Porque eu fui formado num ambiente que as fichas, que agora a gente chama de lead, né? O lead do cliente, ele fica sobre a mesa. Na época, éramos 14 corretores, né? Quando eu iniciei com o Florencio, numa outra empreitada, né, quando ele tinha um outro sócio, e as informações dos clientes ficavam em cima da mesa. E eu comecei a ouvir os colegas de profissão de outras imobiliárias dizendo que não podia deixar ninguém ver, que falava... aí ele começou a me orientar, ó, a gente passava assim andando, né? Olha lá, o corretor saiu da loja, saiu do salão para falar com o cliente dele para ninguém ouvir. E lá não, lá a gente lá a gente é formado, né? Eu fui formado, os colegas ouvindo no salão, até porque a minha conversa com o cliente comprador ou o cliente proprietário e acabava startando em outro colega, poxa, eu tenho produto para esse cliente aí. Vamos fechar a venda, vamos marcar a visita. Então, assim, as vendas de negócio acabam fluindo naturalmente. E uma outra coisa muito interessante para mim foi que, com meses de corretagem, ainda em 2012, eu fui atender uma cliente e o José ele sempre trabalhou essa questão da documentação, de verificar antes de colocar o imóvel, anunciar, ofertar, montar uma ficha, mas não somente preencher, verificar. Hoje em dia a gente tem sites que nos passam algumas informações de forma gratuita, desde que tenhamos o nome do proprietário ou o CPF. Então, a gente tira aquelas certidões gratuitas, aqui em São Paulo certamente deve ter também, né, e outros estados do país, e a gente rapidamente consegue identificar algumas coisas que, para nós, profissionais, técnicos, são simples, mas que o proprietário ele é leigo. Então, é uma forma de você entrar naquela captação, o proprietário ele vê que você entende sobre aquilo, ele começa a te olhar diferente de outro colega da profissão. E com meses, eu fui fazer uma visita de captação, que uma coisa também que o José sempre ensina, em vez de você dar preço, não, eu te mando foto pelo WhatsApp, você avalia, não. A gente vai pessoalmente. Qual o melhor, a gente já conduz, qual o melhor dia e horário para estar visitando o imóvel, conhecendo o imóvel, o senhor ou a senhora, etc. Óbvio, tem gente que mora em outro estado, outro país, aí é diferente.
Mas quando o proprietário ele mora no imóvel ou mora próximo, é possível fazer isso. A gente se adequar à agenda do proprietário e ele à nossa. É possível a gente fazer. Se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. Então, eu fui fazer essa visita, a cliente separou a documentação para me apresentar, o imóvel já estava no vermelho, várias imobiliárias. Muito comum em Copacabana, o mesmo imóvel está anunciado de 10 a 15 imobiliárias no mesmo portal. O imóvel em inventário, identifiquei, vi que o nome lá na certidão de ônus reais estava diferente. Aí eu fui e perguntei de forma respeitosa, porque às vezes o ônus reais não está atualizado e o proprietário não é obrigado a ficar tirando a cada 30 dias. Né? Então, eu fiz uma pergunta de uma forma bem educada, aí ela começou a me contar a história daquela pessoa que estava o nome no RGI. Já tinha falecido, foi dada entrada no inventário, outra pessoa faleceu, um herdeiro faleceu durante o inventário daquele primeiro, e os colegas anunciando, levando cliente comprador com financiamento. Olha só o absurdo. Por quê? Não tira 5, 10 minutos para fazer uma entrevista com o proprietário, fazer o levantamento de algumas informações. Uma coisa muito simples, já estou encerrando, lá no Rio é a taxa de incêndio. A maioria das pessoas não pagam a taxa de incêndio, que é aquela taxa do bombeiro, não sei como é que chamam aqui. Né? Aqui não tem, não sei como é que é. Tá? Mas que fica lá coisa de valores de 20 a 50 reais por ano. Mas tem proprietário que não paga há 5, 10 anos. Aí você pega, com a inscrição o municipal, né, com o número do IPTU, você entra no site do bombeiro, você imprime uma certidão de débito, tá? A pessoa devendo lá vários anos, você já se posiciona ali. Posso processar para o senhor? Nenhum outro colega se interessou. É uma coisa banal que antes da venda se resolve, mas se você já de início começar a prestar um bom serviço para aquele proprietário, ele te dá prioridade na venda. E nem sempre é uma exclusividade. Às vezes é uma exclusividade moral. Ele trata com você um preço e, às vezes, os outros colegas, ele deixa trabalhar num preço absurdamente lá em cima. Mas, como você se posicionou de uma forma profissional desde o início, ele certamente, ou ele te dá uma exclusividade em contrato, ou ele trata, no mínimo, trata você diferente dos demais colegas e você consegue se posicionar, fazer um trabalho focado e vender aquele imóvel, que é o que mais interessa para nós, né? A gente precisa ter receita. Para ter receita, precisa intermediar a venda e concluir negócio. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês. Só uma coisa, você acabou de esquecer. Eu me lembro desse dia. A formação minha é muito presente com o corretor. Então, eu largo tudo para fazer. O Eric hoje tem 7 anos, mas ele parece comigo quando eu tinha 15 anos. O Eric me ensina coisas, em muitas coisas. Mas você chegou lá no escritório e você falou, porque você fez consulta sobre o site, você tinha medo. Do que a cliente chamou? A minha forma de se posicionar perante a cliente, o que eu falei sobre a questão de inventar, documentação, ela me chamou de doutor, de advogado. Para ela, eu não era só um corretor, era um advogado. Às vezes é uma coisa simples, banal. E eu era, como diz aí, novato, né, na profissão, tinha meses. Mas como eu falei de maneira firme, e tem clientes que até hoje, eu vou iniciar agora a faculdade o curso de Direito, mas tem cliente hoje que me contrata, tá, para eu assessorar numa compra que às vezes não é nem comigo. Tá? É um imóvel de uma outra imobiliária, um corretor autônomo, mas que eu tenho uma advogada amiga minha que ela não entende da área imobiliária, ela me indica cliente, e eu nem sou advogado, e eu vou lá, acompanho, faço toda a análise, acompanho, e também é uma forma de eu ter receitas, prestando serviço de assessoria. E o cliente me chama de advogado como se eu o fosse. E não sou um corretor que me interessei em estudar a parte de documentação imobiliária. Valeu, Eric. Eu queria mostrar, incentivar, principalmente a garotada que está começando, que talvez esteja assistindo, para buscar o profissionalismo dessa forma. Queria agradecer a vocês, pedir a vocês para acompanhar o canal da Imobiliária Escola, tem no YouTube, tem no Facebook, tá bom? Tem bastante vídeos lá.